Olá para você aqui do Vinícius Andrade, aqui quem fala é o Vinícius Síndico. Estou gravando sem máscara porque nós descobrimos que existem pessoas surdas aqui no condomínio que precisam da nossa leitura labial para poder entender muito bem. Eu estou aqui com esse vídeo para prestar um esclarecimento e fazer um tiratema após a nossa assembleia. A assembleia que aconteceu no dia 11 foi a primeira assembleia virtual 100% do nosso condomínio. A gente confessa que foi a primeira vez, como várias outras situações aqui no condomínio, que ocorreu uma assembleia virtual e com certeza foi a nossa primeira assembleia. Como tudo no começo, às vezes, ele sai assim um pouco diferente do que a gente quer por falta de experiência, a nossa assembleia também ficou a desejar em alguns pontos, principalmente com relação à prestação de contas. Quero informar, antes de tudo, que a nossa assembleia só aconteceu de forma virtual, tendo em vista o Covid. Com a mudança da gestão da prefeitura, mudou-se também as cabeças lá na Secretaria de Comunicação, na Secretaria de Saúde, e com isso também o entendimento deles com relação àquela assembleia mista que a gente fez, que a gente fazia, que foi um sucesso. Então, não foi nem permitido esse tipo de assembleia e foi exigido que, se caso a gente pudesse fazer assembleia, que fosse feito de forma virtual 100%, não aceitando a gente fazer daquela forma. Então, a gente se viu surpreendido tendo que fazer uma assembleia virtual. Pois bem, a nossa assembleia, ela deveria ter ocorrido no primeiro trimestre desse ano. E era a intenção que a gente fosse fazer essa assembleia por volta do dia 16 de março, se não me falha a memória. Ocorre que nesse período, infelizmente, eu contraí Covid, e também perdi a minha sogra, que veio a falecer disso. Então, eu não tinha condições, nem físicas, nem mentais, para poder prestar o serviço para você do jeito que você merece. Então, tão logo a gente se recuperou, assumimos a rédea do nosso condomínio total, de forma mais presente, e a gente marcou para o dia 11. Foi muito importante porque nós tínhamos temas que são urgentes, que eram urgentes, que é a questão da resolução do que a gente ia ter que fazer com o lixo. Das opções que a gente tinha, que era ou construir a lixeira lá do lado de fora, ou contratar a empresa. Se caso a gente tivesse que optar pela empresa, optar pela lixeira lá fora, a gente ia ter que ter um prazo para poder construir ela lá, que na realidade é uma sala onde você iria colocar esse lixo. Mas felizmente o pessoal entendeu bastante, nossa demanda, e graças a Deus foi aprovado, Lógico, é muito chato isso porque é uma despesa que a gente não esperava, caiu do colo. Tudo que o síndico pôde fazer, correr atrás de político, ir na prefeitura, pesquisar, falar com os advogados, até com o promotor de justiça a gente entrou em contato para saber sobre essa situação do lixo, indicava que, infelizmente, a gente teria que se adequar e que uma demanda judicial demoraria muito tempo. Pois bem, é o que eu venho esclarecer em primeira mão, em primeiro lugar. Se caso a gente entrasse desde o primeiro dia de janeiro, já soubesse que isso iria acontecer, como a gente soube, e entrasse no dia 1º de janeiro, a justiça, como do nosso país, infelizmente, para alguns assuntos é lenta, nós não teríamos como alcançar qualquer tipo de direito. Foi sugeridos várias situações com relação à questão do lixo, e toda essa votação ela foi baseada em sugestões de vários moradores. Muitas sugestões, infelizmente, elas não tem como você colocar a aplicabilidade, É inviável. Na cabeça da gente, a gente pensa que vai dar certo, mas na prática e olhando as leis, infelizmente, não dá certo. Pois bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa votação, a nossa assembleia. Primeiro a gente fez a questão da prestação de contas, e eu acho que é o ponto mais crítico que a gente teve na nossa assembleia. Por quê? A nossa assembleia, infelizmente, por ser um ambiente virtual limitado,
A gente não teve condições de produzir materiais que explicassem tão bem como um vídeo desse, né? Então, foi uma falha que a gente teve por não conhecer muito bem a plataforma e também por nunca ter feito nenhum tipo de assembleia virtual. Então, dentro disso aí, eu peço desculpa às pessoas que não tiveram aí tão prontamente algo muito resumido do que a gente faz num papel pronto. Mas todos nós observamos muito bem o que a gente tem feito durante a nossa gestão. É tudo muito transparente. Muita gente fica chateado, nervoso, com razão, muitas outras sem, mas tudo aqui no nosso condomínio é muito transparente. É uma das coisas que eu mais primo desde quando eu entrei aqui, é a transparência, para que você possa saber o que acontece. Eu vou mostrar aqui o principal elemento aqui de transparência que a gente tem no nosso condomínio. Quando você recebe um boleto, vem resumidamente as ações, os gastos ali por mês. E alguns vêm com umas expressões que a gente não entende direito. Por quê? Ali o espaço tipográfico para ser distribuído toda a informação, as letrinhas, elas não permitem você explanar e colocar muitos detalhes do que foi feito. Por quê? E eu vou explicar. Bom, essa aqui é a pasta de prestação do mês de fevereiro. Olha o tamanho dessa pasta. Aqui, dentro dessa pasta, fevereiro, aqui dentro dessa pasta, estão todas as despesas do condomínio. Água, luz, telefone, funcionário, internet, aquisição aqui, papel, cimento, câmera, manutenção elétrica, tudo está dentro dessa pasta. Para a gente poder discriminar tudo, olha a quantidade de papel que a gente tem que ter. Então é impossível você ter isso de forma muito resumida lá dentro do seu cupom, lá dentro da sua boleta. O síndico está aqui para esclarecer sempre todas as informações que você tenha dúvida. Então, às vezes as pessoas perguntam no grupo, aquilo que eu não sei de momento, eu corro, olho e respondo para as pessoas. O canal de comunicação do síndico está 24 horas ligado. Às vezes eu não vou responder na hora, mas no momento que a gente tem, a gente pega e responde, até de noite. O síndico ele não tem um horário, o síndico é 24 horas trabalhando para a gente aqui. Então, dentro desse contexto, eu entendi um fenômeno que ocorreu aqui na nossa votação. Então, a gente colocou lá 3 opções para votação com relação à prestação de contas. Aprovação, abstenção, ou seja, nem sim que não, e rejeição. Bom, agradecer primeiramente as 73,61% de pessoas, dos votantes do nosso condomínio, que confiaram na gente, conseguiram entender nossa a nossa prestação de contas e que vem observando o que a gente faz e que a gente vem explicando. Mas eu venho falar também para vocês, mas falar para as pessoas, para esses 20,14% de votantes que se absteram de votar. E muitos, no justificativo do seu voto, colocaram que não tiveram acesso às informações. Até esperando que a gente fizesse um vídeo ou algo mais informativo e resumido, para que a pessoa pudesse visualizar, é o normal a ser feito. Infelizmente, por conta dessa forma, esse formato novo que a gente se viu surpreendido fazer, não foi possível gravar um vídeo desse, que já está longo, para poder explicar todas essas situações. Então, eu venho falar para vocês que, para todos que desejarem, fora da onda roxa, aqui estão todas as informações. Basta você ligar no administrativo, mandar mensagem, marcar um horário. Às vezes no mesmo dia mesmo você tem acesso a tudo. Se eu fiz alguma coisa de certo, de errado, está aqui contido nessas pastas. Agora, Vinícius, eu poderia ter feito uma explanação melhor e eu entendo e reconheço que eu tive uma falha com relação a isso.
e eu venho pedir desculpas, e aqui hoje eu estou explanando de forma geral. Com relação à votação do lixo, bacana, conseguimos. Com relação à questão dos cães, nós vamos emitir uma circular determinando quais são essas situações, e eu pretendo montar uma comissão, ou então ouvir os moradores para sugestões com relação a isso, porque vamos precisar criar um sistema de identificação para todos os cães. Vou falar um pouquinho de números com relação às questões que a gente gastou e como que foram os gastos aqui do condomínio, que é propriamente dita a prestação de contas. Nesse último ano de gestão, né, que foi uma parte da gestão anterior que a gente assumiu com a nossa, só um mês nossa, nós tivemos de despesas 1.087.294,51 e de receita a gente teve 1.156.489,41. O que eu estou explicando aqui? Despesa é o que a gente gastou. Eu gastei aqui, a gente gastou 1.087.000 arredondado. E a gente conseguiu de receita 1.156.000. É premissa básica. O que é premissa? É muito importante, é vontade nossa, sempre fazer a gestão dessa forma. O que a gente faz? A gente sempre gasta menos do que a gente ganha, porque as contas precisam fechar. Eu venho hoje explicar duas questões com relação às despesas que a gente tem aqui no condomínio. Existem dois tipos de despesa. A despesa que é todo mês você tem que pagar, e tem aquelas despesas que são de vez em quando. Assim como você tem o CODAL, a CEMIG, né, a taxa de condomínio para pagar todo mês. Isso aí é um compromisso seu. Comida, né, gasolina. Mas, de vez em quando, você também tem uma despesa. Você gasta um dinheiro em alguma coisa diferente. Como, por exemplo, você viaja. Você faz um churrasco, come uma comida diferente. Faz um investimento na sua casa. Coloca lá um piso, pinta a parede. Nosso condomínio ele também tem despesas desse jeito. Tem despesa que é todo mês e tem despesa que é de vez em quando. A despesa que é todo mês, a gente paga com a nossa taxa de condomínio. O principal jeito de recolher dinheiro do condomínio é a taxa de condomínio. Não tem outra forma. O condomínio não tem outra fonte de renda. É a taxa e é isso. Nossas despesas eram pagas com R$ 157. Acontece que nós temos a quantidade de pessoas que pagam por mês todo dia certinho. Dia 10, chega lá, paga. Ou então no decorrer do mês. Mas infelizmente temos essas pessoas que são inadimplentes, ou seja, aquela pessoa que não paga. Para poder pagar o funcionário no final do mês, eu não posso contar com dinheiro de quem não paga. Por quê? Aquele dinheiro de quem não paga, eu posso receber daqui a 5 dias, daqui a 30 dias, daqui a 2 meses, ou quem sabe daqui a 6 meses, 1 ano, ou só quando a gente colocar a pessoa na justiça. A gente tem que fazer conta com o dinheiro que a gente recebe girando o mês. Por quê? No começo do mês, o funcionário nosso não quer nem saber. Ele trabalhou, ele tem direito de receber. E ele vai receber. E ele tem que receber. Assim como o síndico, né? Então é por isso que a gente trabalha contendo gastos e dando passo conforme a nossa perna. Porque senão chega num determinado mês que o dinheiro não entrou o suficiente, o que vai acontecer? Nós não vamos ter condição de pagar. O que acontece aqui? Essa dívida que a pessoa não paga, um dia ela vai ter que pagar. Quando a gente faz o trabalho de cobrança, que o escritório dos advogados, a GB faz, a gente recebe um dinheiro que a gente já tinha tido como perdido e que não entrou para a despesa recorrente do mês, porque o cara ficou devendo. Então, esse dinheiro extra, ele não é um dinheiro extra, mas é um dinheiro que não foi contado, não foi esperado para pagar a despesa do mês. Esse dinheiro ele entra para o nosso caixa. E então,
esse dinheiro a gente usa tanto para pagar as despesas recorrentes, algumas, mas no geral para poder pagar as despesas extraordinárias, aquelas que a gente faz. É por isso que o caixa do condomínio, em algumas situações, ele tem uma receita maior. Outra situação da prestação de contas, que as pessoas entenderam que a gente estava com um grande dinheiro na conta. Realmente é muita grana. Mas esse dinheiro é um dinheiro que a gente economiza por dois motivos. Primeiro, pelos fundos de reserva. O fundo de reserva está previsto no Código Civil Brasileiro. Ele obriga o síndico a reter 5% da arrecadação mensal. Todo mês, 5% de tudo que entrar no caixa do condomínio tem que ir para o fundo de reserva. Esse dinheiro tem que ser, é obrigado a ir para lá e ele não tem um limite de dinheiro que tem que ficar lá. Isso aí a lei manda, não somos nós, quem sou eu para poder discutir. O outro dinheiro, ele fica no nosso caixa para poder fazer como se fosse um capital de giro. No começo do mês eu tenho que pagar o funcionário. Se eu não tiver o dinheiro no começo do mês, eu não pago o funcionário. Por quê? Se eu tiver zerado no começo do mês, só vai começar a entrar dinheiro para mim lá no dia 10, daí em diante. Fora o pessoal que tiver com inadimplência. Então eu preciso ter um dinheiro no caixa para fazer o capital de giro, para eu não ter que depender de crédito, de banco e nem quebrar. Outra parte do dinheiro já é a previsão do dinheiro que tem que entrar em conta para pagar várias despesas, vários gastos que a gente tem durante o mês. Gasolina, isso tudo mais. Mas, além disso, nós temos despesa com funcionário que a gente tem que ir juntando dinheiro para poder pagar. É o caso do 13º. Dezembro agora, a nossa folha de pagamento hoje gira em torno de 54 mil reais, mais ou menos, né, Jéssica? 54 mil reais. Em dezembro, nós vamos pagar praticamente o dobro disso aí, né? Ou seja, uns 110 mil de uma vez. Então, esse dinheiro tem que estar no caixa, porque dezembro o funcionário não quer nem saber, ele quer receber, ele tem direito de receber. Quando sobra algum dinheirinho por fora, né, que a gente consegue economizar, enxugar, gastar menos, gastar nacional, sobra esse dinheirinho que a gente pode utilizar para fazer uma benfeitoria. E é o que a gente fez. A gente colocou o poste lá no alambrado, compramos, melhoramos a portaria, colocou automatizado. O sistema de TAG tinha sido comprado na gestão anterior. Além do sistema, nós precisamos fazer adequação na rua, colocar iluminação, colocar vários sistemas para o portão não bater em cima da pessoa. Comprou software para portaria, comprou software para carta, colocou câmera, colocou DVR, comprou linha telefone, colocou telefone decente, colocou intercomunicador para o porteiro parar de ficar gritando, conversando com a pessoa, e fora as outras coisas. Então, todo esse dinheiro, tudo isso, reforma do parquinho, reforma de áreas verdes, entre várias outras despesas, que a gente teve, foi pago com o dinheiro que a gente conseguiu ir juntando e pegou lá, economizou, foi lá e usou esse recurso. É por isso que a gente tem dinheiro no caixa. Primeiro, a gente gasta menos do que ganha, Segundo, a gente faz usar o dinheiro racional. Quantas vezes a gente utilizou aí no nosso condomínio a nossa própria mão de obra aqui do condomínio para poder fazer o serviço? Poderia, sairia muito mais caro se a gente contratasse uma empresa. Então é para isso que a gente faz essa gestão de forma consciente, para economizar, para você não ter que desembolsar um pouco a mais. Eu venho dizer que é muito importante essa questão, porque o nosso condomínio, ele vem mostrando qual que é o costume que a gente usa, que a gente tem de gastar o nosso dinheiro. Toda pessoa no mês tem mania de comprar as mesmas coisas no mesmo mês. E tem o pensamento de como gastar. Você, todo mês, vai comprar lá banana, maçã, uma cerveja, um queijo, quem gosta de queijo, uma castanha, um contrafilé. O condomínio também tem a mesma
mesmo pensamento, né? O mesmo comportamento. Então foi mostrado em outras assembleias que o Vainício Andrade não gosta, a pessoa do Vainício não gosta de pagar a famosa e tão temida taxa extra. A gente não gosta disso. Entendendo isso, eu, Vinícius, tenho que adequar a realidade que vocês passam para mim. Então o que eu fiz? Enxuguei o máximo que pude, né? No nosso caso, a principal despesa é pessoal, né? É gente, é jardineiro, é porteiro. O que eu fiz? Reduzi a quantidade de jardineiros para poder, no final do mês, aquele dinheiro fechar a conta redonda. Para eu não ter que ficar dependendo de que, quem sabe, um dia receber o dinheiro de alguém que está devendo ou que vai entrar na justiça e, num mês ou outro, não ter dinheiro para poder pagar todo mundo. Então, a gente pegou o dinheiro que, depois de todo esse processo aí, sobrou e investiu. Só passando assim de forma muito rápida, com relação a essa questão de dinheiro, só um percentual, 59% do nosso dinheiro aqui, desses 1 milhão e tanto, é despesa com funcionário. Mais exatamente, 642.161,52. E por aí vai. Com segurança, material de construção que também é utilizado para instalar segurança e várias outras coisas, somam a maior parcela de gastos depois de pessoal, de gente aqui no nosso condomínio. Segurança sempre foi a questão número 1 aqui. E é por isso que a gente vem gastando desse jeito, de forma consciente, porque você, na hora que o bandido pula lá, a cerca elétrica tem que estar funcionando. E o Vainício Andrade mostrou para a gente que a gente tem que gerenciar o dinheiro para não ter taxa extra. Ou, se um dia precisar, que seja o pormenor. Tudo bem? A questão do parquinho é polêmica, todo mundo, teve gente que gostou, teve gente que não, mas a questão do parquinho, em primeiro lugar, a gente fez, é preciso entender o que é o parquinho. Muita gente pensa que o parquinho é o aparelho que estava lá no tempo, de madeira, e estava ruindo. Quando a gente pegou lá, foi fazer um estudo para reformar, a gente encontrou lá madeira quebrada, de vários lados, madeira rachada, com cupim, mesmo com tratamento, podre. Para fazer a reforma daquilo lá, em tese, nós iríamos gastar muito dinheiro e ainda assim iria oferecer risco. Na realidade, nem tinha como reformar. Porque aquilo ali é madeira, e a madeira no tempo ela vai deteriorar, não presta. Então o que a gente fez? A gente levou a votação, foi aprovado para a gente usar o dinheiro do nosso caixa que está sobrando, que veio do excesso, né, das cobranças que a gente fez, que a gente conseguiu cobrar, né, pegou esse dinheiro e aplicou no nosso parquinho. Parte dele à vista e depois parcelado. Hoje, se falar, Vinícius, paga o parquinho à vista. Nós temos dinheiro para pagar o parquinho à vista. Para eu não perder esse dinheiro no caixa, se caso vir acontecer alguma coisa, algum problema, eu mantive o dinheiro no caixa, em parte, e fui pagando parcelado, para não complicar as contas do nosso condomínio. Foram investidos também 31 mil reais no aparelho do parquinho, que é aquele aparelho do parquinho, mais 5 mil no alambrado e mais um pouco de material de construção. Os nossos próprios jardineiros fizeram instalação e ainda não terminou. Nós também fizemos aquisição da grama sintética no valor de 5 mil aproximado. Então, nós temos aí 40 mil reais investido no parquinho. Isso aí é para sempre. Quem tem filho pequeno vai aproveitar. Mas antes de mais nada, eu quero especificar aqui o que é o parquinho. Muita gente tem o entendimento que o parquinho é só o aparelho do playground. E que eu não poderia ter trocado, que o que foi votado foi uma reforma e não a substituição. Teve gente, inclusive, que falou que eu teria que ter convocado uma assembleia de 2/4. Mas vocês todos precisam entender, né? Nós todos precisamos entender que o parquinho tem vida útil. E o parquinho não é o aparelho.
o parquinho é a região para a qual ela foi destinada. Porque a construtora entregou aquele local, a destinação daquele local para o condomínio, para o parquinho. Tanto é que se eu quiser mudar o parquinho de lugar, aí sim eu preciso de uma assembleia com quórum especial. Juridicamente, a gente precisa entender que o parquinho, o aparelho do parquinho, ele é um bem perecível com durabilidade com durabilidade prevista. Ele é perecível, ele é desgastável, ele deteriora. É diferente de uma parede que, para poder fazer com que ela deixe de existir, eu tenho que demolir ela. Então, o que eu fiz? Assim como você, quando não acaba o pneu do seu carro, você vai lá, ao invés de jogar o carro fora, ou então rodar no carro até o ferro tocar no chão, você vai lá e troca o pneu e coloca um pneu novo. Quando você troca o pneu do seu carro, você não está refazendo o carro de novo. Você está reformando ele. Não vai deixar de ser o carro. Quando você troca a pia da sua cozinha, você às vezes precisa até te remover a pia do lugar, você não trocou a cozinha, você só trocou a pia. E a mesma coisa fizemos nós. Nós trocamos um aparelho que tinha vida útil e essa vida útil dele já tinha acabado. E trocamos por um novo. Fizemos a readequação porque, no nosso entendimento, as pessoas merecem o conforto de ter um local próprio, destinado e cercado para poder levar seus filhos, né? Para evitar acidentes. Que o maior patrimônio da gente que a gente tem no nosso condomínio são as pessoas. Então, por isso, foi essa ação que a gente fez. Está explicado aí no meu entendimento essa questão do parquinho. Muitas outras questões, infelizmente o vídeo já está grande, tem meia hora que eu estou falando aqui, muitas outras questões estão aqui constadas na prestação de contas, são números, e outras estão aqui nas pastas de prestação de contas que estão disponíveis aqui no horário administrativo aqui na nossa sede administrativa. Eu, Vinícius, sou o síndico do seu condomínio. Eu não posso levar essa pasta para minha casa. Então, ninguém pode levar essa pasta para casa. Elas têm que ficar aqui, ó, disponíveis para todo mundo. Então, está à disposição aqui. Quem quiser procurar alguma coisa de certo ou de errado, vai estar aqui, ó. E é sempre à disposição de todo mundo. Bom, eu acho que boa parte dos assuntos aí já foram encerrados, o vídeo ficou grande. Primeiramente, eu quero agradecer demais as pessoas, a confiança que as pessoas têm. 73,61% aprovaram as nossas contas, 20,14% absteram. Eu acredito que talvez por falta dessa explicação que eu dei, e entre outras que eu estou à disposição para poder. 6% rejeitaram, algumas das pessoas até nos procuraram, constando aqui que realmente recusaram porque não entenderam e não teve uma explicação tão detalhada, que olha, meia hora para eu poder explicar uma situação que todo mundo está vendo. Eu agradeço demais, peço perdão aí pela falha de informações antes e também por não ter trazido essa situação antes. No mais é isso aí. Tem mais algum assunto, Jéssica? Não, né? Então já passamos aqui dos 28 minutos. Vamos agradecer a todos e qualquer coisa, o seu síndico sempre está à disposição para poder sanar a sua dúvida. Muito obrigado e até mais.